Pois bem, agora nós vamos iniciar a sessão número 2 da educação infantil. Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Pessoal, o artigo 29, o início da educação infantil, este artigo ele fala de forma ampla, de forma plena, de como é a educação infantil, como a educação infantil acontece. O artigo 29, ele esclarece que a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica. Nós sabemos, pelas aulas anteriores, que a educação básica, que são os níveis da educação são 2 níveis, educação básica e educação superior, e a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Sabemos que a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio são etapas da educação. E a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica. E tem a finalidade, o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade. Atenção para este detalhe deste artigo. A finalidade do desenvolvimento da criança até 5 anos. Tá? A educação infantil, desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. As bancas costumam cobrar modificando essa idade para uma idade na qual não se insere neste artigo. O desenvolvimento integral da criança é de até 5 anos. Aí agora ele progride um pouco mais, dizendo os aspectos deste desenvolvimento. Quais são os aspectos deste desenvolvimento? O que envolve, basicamente, neste desenvolvimento? O que este desenvolvimento quer dizer? Em que circunstância, em que situação? Em seus aspectos físico, psicológico, 2, intelectual, 3, e social, 4. Então, os aspectos deste desenvolvimento integral se dividem ou se subdividem em 4. Tá? Físico, psicológico, intelectual e social. Esse desenvolvimento, esses aspectos do desenvolvimento, eles são complementares. Tá? Complementares à ação da família e à ação da comunidade. Por quê? Porque a criança ela não desenvolve-se somente no ambiente educacional. Ela desenvolve-se também na família e na comunidade. Então, é a extensão da educação. Então, este desenvolvimento integral, estes aspectos que precisam ser desenvolvidos na primeira etapa da educação básica, ou seja, na educação infantil, eles são complementares à ação da família e da comunidade. Aqui o nosso mapinha mental, para massificar ainda mais o nosso entendimento sobre o artigo 29, a educação infantil. O que é educação infantil? A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tá? E tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, não esqueça essa data, não confunda essa data. E aqui nós temos um mnemônicozinho que dá para a gente decorar os aspectos deste desenvolvimento integral. A sigla PISF, que é psicológico, intelectual, social e físico. PISF, psicológico, intelectual, social e físico. Artigo 30. A educação infantil será oferecida em... Onde será oferecida? Em creches, inciso 1, ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 anos de idade. Atenção para este detalhe. A educação infantil ela vai ser oferecida nas creches. Qual é a idade de criança das creches? Qual é a faixa etária? Qual é a idade? Até 3 anos de idade, ou seja, de 0 a 3 anos, a educação infantil é ofertada nas creches. 2, pré-escolas. A criança para estar na pré-escola são crianças
de 4 a 5 anos de idade. Tá? Então, a educação infantil ela é ofertada nas creches e nas pré-escolas. Nas creches, para crianças de 0 a 3 anos. Nas pré-escolas, para crianças de 4 a 5 anos de idade. Não esqueça. Aqui é o nosso mapinha mental, educação infantil, ofertada em creches, crianças de 0 a 3 anos de idade, e em pré-escolas de 4 a 5 anos de idade. Uma questãozinha aqui para nós massificarmos o nosso entendimento, né, do Instituto Unifil. Os aspectos, olha só, físico, psicológico, intelectual e social, da siglinha PISF, complementando a ação da família e da comunidade, são direitos estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. As crianças da... Muito fácil. Nós temos 5 alternativas, das 5, 4 estão erradas. As crianças da educação integral? Não. Educação integral, nós sabemos que não. Errada. Da educação fundamental? Também não. Sabemos que não. Da educação solidária? Nem foi tratado, nem citamos, nem mencionamos a educação solidária. Não existe esta modalidade. Da educação específica? Também não. Nos resta a letra E é a questão correta da educação infantil. Mais uma questãozinha, questão 35. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que seja garantido o desenvolvimento integral em seus aspectos. Os aspectos do desenvolvimento integral da criança, de 0 a 5 anos de idade, e a educação infantil passa a ser definida como primeira etapa da educação básica. Perfeito. Assinale a alternativa que complementa ou que completa corretamente a lacuna do texto. Aqui está pedindo quais são os aspectos do desenvolvimento da criança. Lembram da sigla? PISF. Vamos ver se nós conseguimos encaixar uma questão que tenha ou que se enquadre na sigla PISF. Vamos lá. Emocional, social e educacional? Não. Só 3. A palavra PISF tem 5 letras, então vai ter que corresponder a este mnemônico. Físico, moral, cognitivo e social? Também não vai. Físico, cognitivo, emocional e social? Também não. Não falamos de cognitivo. Não falamos, tá? Físico, psicológico, intelectual e social. Opa! Físico, F. Psicológico, ok. Intelectual, olha o izinho aqui. Social, temos tudo para ser essa questão. Nós vamos ver a outra. Físico, psicológico, social e educacional. Não. A resposta correta aqui é a letra D. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A educação infantil, a sua organização, ela tem base legal, ela tem força de lei. E esta organização, ela possui regras, ela não é organizada de qualquer forma. Vamos lá. Primeiro, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Olha só, na educação infantil deverá haver avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Tá? Como é que procede esse desenvolvimento? Deve ser feito este acompanhamento, deve ser feito registro deste desenvolvimento. E não há, nesta situação, mesmo para o acesso, para o ingresso no ensino fundamental, objetivo de aprovação. Na educação infantil, não.
Olha só o nosso mapinha mental, avaliação mediante acompanhamento e registro. Como é que é feita a avaliação? Mediante acompanhamento e registro. De quê? Do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, tá? Mesmo para acesso ao ensino fundamental. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Atenção, é importante, 800 horas, 200 dias de trabalho, ou 200 dias letivos. Então, a educação infantil funciona desta forma, 800 horas, 200 dias letivos. Nosso mapinha, educação infantil, carga horária anual mínima 800 horas, tá? Dias de efetivo trabalho 200 dias. 3. Atendimento à criança, de no mínimo 4 horas diária para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Olha só, o atendimento da criança deve ser 4 horas diárias, tá? 4 horas diárias para o turno parcial. O que isso quer dizer? Criança que estuda pela manhã será de 4 horas. A criança que estuda à tarde, o turno vespertino, também será de 4 horas. Agora, se a educação infantil for ofertada na questão da jornada integral, JI, jornada integral, será de 7 horas. Atenção, não se iludam, não confundam, tá? Como a jornada parcial é 4 horas e a jornada integral são 7, número ímpar, não se confundam achando que a jornada integral deve ser 8. Não, a jornada integral ela precisa ser de 7 horas. Ok? Continuando. Aqui o mapinha mental. Atendimento à criança, 4 horas mínimo para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Inciso 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar. Exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Quais são as horas? Quantas horas? 800 horas, distribuída em 200 dias letivos. A frequência ela é responsabilidade da educação pré-escolar. Tá? E é exigida, é cobrada a frequência mínima de 60%. Educação infantil, 60%. Mapinha mental, educação infantil, frequência mínima. Qual é a frequência mínima de 60%? 5. Expedição de documento para que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Nós vemos lá que a avaliação é feita mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Tá? Então, a instituição de ensino remete ou pesa sobre os seus ombros a responsabilidade de permitir atestar os processos de desenvolvimento e da aprendizagem da criança. Questãozinha para massificar o conhecimento. Segundo a LDB, artigo 29 da educação infantil, ou a educação infantil, a LDB, ela é plena, ela é completa, abarca todos os níveis, etapas e modalidades. A educação infantil tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança de até 6 anos de idade. Opa, o erro saiu bem aqui na questão. Vocês lembram a idade? De até quantos anos de idade? Ok, vamos lá. Em seus aspectos, a siglinha PISF, físicos, psicológicos, intelectuais e social, complementando a ação da família e da comunidade, conforme a LDB no artigo 31, que estabelece as regras da organização da educação infantil, ela é organizada, analise alguma destas regras e assinale a alternativa afirmativa correta. Letra A. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Aqui está correto. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. A gente viu agora há pouco essa questão no inciso. Tá? Inciso 5. Tá aqui.
Atendimento à criança de no mínimo 6 horas diárias. Não, nós vimos o quê? 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para o turno integral. Então, esta questão aqui está errada. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 75% de horas? Também está erradíssima. São 60. Carga horária mínima anual de 800 horas, até aqui está tudo bem, 800 horas, distribuída de no mínimo 180 dias de trabalho educacional. Aqui são 200 dias. Então está errado. A questão correta aqui seria a letra A. Porém, como a banca do Instituto Consulplan deu uma voada aqui, colocou o desenvolvimento integral da criança de até 6 anos de idade, essa questão aqui tem tudo para ser anulada, se entrar com recurso, porque o desenvolvimento da criança até 5 anos de idade. Mais uma questão. Questão 37, Prefeitura de Fortaleza, assinale as alternativas conforme a sua veracidade para V e ou a sua falsidade para F. Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Aqui está verdadeiro. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças tem o objetivo de promoção. Aqui já está desmentindo o que já foi afirmado aqui. Então, ela é falsa. Ok. A carga horária mínima anual de 1.600 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias letivos? Não. São 800 horas, 200 dias letivos. Ela é falsa também. O atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial, ok, tudo certo, e de 7 horas para a jornada integral, tudo certo até aqui. O controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exige a frequência mínima de 60% do total de horas, ok. Então, alternativa V, F, F, VV. Aqui eu já vou pelo sistema de eliminação, como foi passado, já foi ensinado. Vocês sabem disso. A primeira letra, a primeira assertiva é a V. Então, onde começa com V, eu já deixo. Onde começa com F, eu já elimino. Aqui eu elimino, aqui eu elimino. Sobrou a letra A e a letra C. V, F, F, VV. Então, a resposta correta é a letra A. Pois bem, pessoal, finalizando a educação infantil, nós passamos agora para a seção 3, falando do ensino fundamental. Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante. Antes de passar para esta formação básica, sobre este mediante, os verificadores, os indicadores que deverão contar para a formação básica do cidadão, algumas informações são importantes que precisam ser chamadas a atenção dos candidatos na hora da prova. Alguns detalhes. O ensino fundamental obrigatório, a duração dele é de 9 anos. Ele é gratuito e ele se inicia aos 6 anos de idade. O objetivo, a formação básica do cidadão. O ensino fundamental ele é extremamente importante, ele é extremamente necessário por formar a base social, por formar a base do cidadão. É ali, neste ensino fundamental, com duração de 9 anos, é que nós teremos o desenvolvimento ou a formação básica do cidadão. Por quê? O aluno começa na infância, aos 6 anos de idade. Ali ele passa algumas fases de mudança, algumas fases de maturação, como, por exemplo, ele sai da infância para a pré-adolescência, ele sai da pré-adolescência para a adolescência, da adolescência para a juventude. Então, é um momento de transição. É extremamente importante o ensino fundamental, justamente por essa formação básica. Mapinha mental, ensino fundamental, duração de 9 anos.
Ele começa aos 6 anos de idade, ele termina aos 14, logicamente, quando o aluno já estiver no 9º ano, iniciando aos 6 anos de idade, no primeiro ano. Quando ele tiver 14 anos de idade, ele irá estar concluindo o 9º ano. O objetivo é a formação básica do cidadão. Mediante, agora vamos para os verificadores. O desenvolvimento da capacidade de aprender. Então, no ensino fundamental, o aluno ele vai desenvolver essa capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio. O domínio é pleno, é completo, tá? Da leitura. Não é noção de leitura, não é ler um pouco, não é só saber ler e escrever. O pleno domínio da escrita e o pleno domínio do cálculo. Então, desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores, em que se fundamenta a sociedade. Olha só, o aluno ele deverá ter também a compreensão do ambiente natural, saber que ele vive em um meio natural, no meio à natureza, que é responsabilidade nossa cuidar do meio ambiente. Isso chama-se desenvolvimento sociosustentável, tá? Sabemos que nós vivemos também em um ambiente social, convivemos com pessoas, vivemos em sociedade. O aluno deverá ter compreensão do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então, formação básica do cidadão, ele deve ter a compreensão de tudo isso. O 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e a formação também de valores. 4, o fortalecimento dos vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se fundamenta a vida social. Olha só, pessoal, também na educação básica, a responsabilidade da educação básica pesa sobre a responsabilidade da educação básica, dos formadores da educação básica, dos professores da educação básica, da escola, do sistema de ensino, fortalecer os vínculos de família, sabendo que a família é a base da sociedade, a base social. Sem a família não tem como haver criança, não tem como desenvolver a sociedade ela provém de famílias. A escola, o sistema de ensino, precisa fortalecer os vínculos de família, fortalecer também os laços de solidariedade humana, para que o aluno entenda que ele é cidadão, que ser solidário com o seu próximo, ser solidário com o seu semelhante é algo importante. E ainda de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então a vida social ela vai se fundamentar nisto, nos vínculos familiares, na solidariedade humana e na tolerância recíproca que se assenta a vida social. A vida social de fato está assentada nisto. O ensino fundamental, aqui desenvolvimento da capacidade de aprender, tá? Tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, compreensão do ambiente natural e social, tá? Habitamos na natureza e habitamos na sociedade. Formação de atitudes e valores e fortalecimento dos vínculos de família. Uma questãozinha da CESP, ok? Com base na Lei 9394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir. O ensino fundamental tem duração de 8 anos e objetivo formação básica do cidadão. O objetivo está corretíssimo, formação básica, mas a duração está errada. 8 anos era antigamente, né? Até a 8ª série, não mais, agora é até o 9º ano. Então a questão está errada. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclo, ou seja, não é obrigatório, é facultado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, os estabelecimentos que utilizam a progressão regular por série, eles podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, progredindo sempre, sem fazer algum prejuízo na avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, é preciso que haja uma observância nas normas do sistema de ensino. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. A língua, que é ministrada, é lógico, em língua portuguesa, a nossa língua materna, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e os processos próprios de aprendizagem. Ou seja, o inciso 3º está dizendo que o ensino fundamental vai ser ministrado em língua portuguesa, mas as comunidades indígenas vai ser utilizado ou vai ser realizada a utilização das suas línguas maternas, tupi, guarani e tal, por aí vai. E os processos de aprendizagem própria, ou seja, da forma como os indígenas, as comunidades indígenas, eles aprendem. O ensino fundamental, ministrado em língua portuguesa, porém as comunidades indígenas terá a garantia do ensino da língua portuguesa, porque será ministrado em português, e somado a isso, haverá assegurado a utilização da sua língua materna e os processos de aprendizagem próprios. Processos próprios de aprendizagem. O parágrafo 5º, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos da criança e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Olha só, o parágrafo 5º fala que o ensino fundamental, de forma obrigatória, deverá ensinar, incluir conteúdos que trate do ECA, o direito das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz o ECA. Essa lei 8.069 nada mais é do que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Observada, agora tem um detalhe, a produção e distribuição de material didático adequado, ou seja, deve ter uma observância na produção e na distribuição do material, e precisa ser adequado. Por quê? Porque o ensino fundamental não está dizendo qual é o ano, qual é a etapa. Nós sabemos que as crianças, o ensino fundamental começa na idade dos 6 e vai até os 14 anos de idade. Tem crianças. Então, deve ser observada esta produção, essa distribuição. O material didático precisa ser adequado à faixa etária da criança. Parágrafo 6º. O estudo dos símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Opa, extremamente importante. Tá? Antes, nós tínhamos uma disciplina no currículo escolar brasileiro, há tempos, muito tempo, isso aí desde o período da ditadura militar, chamado Educação Moral e Cívica, que era quando os alunos formavam nos pátios das escolas, cantavam o hino nacional, estudavam sobre a composição do hino, estudavam sobre a bandeira, o que significava cada uma das suas cores, o lema, o tema da bandeira, ordem e progresso. Mas o estudo dos símbolos nacionais, quais são os símbolos nacionais? São 4. Vocês lembram? Bandeira, o hino, o selo e o brasão. Vou colocar aqui para a gente entender. Bandeira. Para quem não sabe, não esquecer. Bandeira.
selo, hino, brasão. Então, estes símbolos nacionais, são 4, eles serão incluídos como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Tá? Transversal são temas que vai passar por todos os componentes curriculares. Currículo do ensino fundamental irá tratar sobre os direitos da criança e do adolescente, né? O Estatuto, tendo como base o ECA, e os símbolos nacionais, que são aí a bandeira, o selo, o hino e o brasão. Questãozinha sobre a organização do ensino fundamental. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe que 1. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, sendo assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processo de aprendizagem próprio. Fato, o item 1 está correto. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância vedado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Aqui, o aluno que não conhece muito o LDB, ele poderia, de forma, digamos, sorrateira, cair. Então, tem na lei algum dispositivo que a complementação da aprendizagem ou situação emergencial, como o coronavírus e tal. Não temos. Não temos nenhum dispositivo legal que fala sobre situações emergenciais. Tá? É vedado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental e ciclos. Não. Nós vimos o quê? Que é facultado. Não é vedado, não é proibido. Veja só a maldade da banca. Questão muito capciosa. Facultado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Não é proibido, é somente facultado. Então, a 3 está errada, então eu elimino lá a C, elimino a D, eu elimino a E e me sobra a A, que é somente esse. A B também, que está errada. Me sobra somente a A, que é a alternativa correta. Questãozinha aqui 40 do IBAD. Não há como pensar os objetivos do ensino fundamental desvinculados da LDB, Lei 9394 de 96. Em seu artigo 32, a lei prevê que o ensino fundamental tem como objetivo a formação básica do cidadão mediante determinados critérios. Sobre a interpretação desses critérios, para cumprir os objetivos do ensino fundamental, é correto afirmar, aqui é dedutivo, vai dizer que para cumprir os objetivos do ensino fundamental, o que é correto afirmar? Vamos ver. Olha só, o ensino fundamental, aqui nós temos 5 alternativas, uma está correta e 4 estão erradas. Então, o candidato vai ter que ser perspicaz no desmonte, no desarme dessa questão. O ensino fundamental pode ser totalmente oferecido na modalidade presencial ou à distância. Errado. Não há um dispositivo, não há um artigo da lei que nós lemos falando do ensino fundamental nos dando esta modalidade, nos dando esse suporte. Nem na questão das modalidades tem nem na modalidade o ensino à distância não se aplica necessariamente ao ensino fundamental de forma plena, totalmente. Letra B. O ensino será em língua portuguesa, dispensando a utilização de línguas maternas no caso das comunidades indígenas. Vocês sabem que é assegurado, é respeitado, é considerado a língua materna dos indígenas. É facultado nas escolas o entendimento de que do sistema político e sobre os valores sociais, considerando que cada indivíduo é único? Não. Tá? Errado. Não é facultado. Isso aqui. O currículo precisa abordar de forma obrigatória conteúdo sobre os direitos das crianças e dos adolescentes? De forma obrigatória. Sim, correto. O estudo dos símbolos nacionais passa a ser obrigatório? Aqui comprometeu a questão. Passa a ser
obrigatório e constituirá disciplina específica para o tema e com prazo para a regulamentação? Errado. A questão aqui é a questão de número D. Tá? Então, o currículo precisa abordar de forma obrigatória os conteúdos sobre o direito da criança e do adolescente, tá? Só tendo a observância na questão da distribuição do material didático adequado, sabendo que o ensino fundamental inicia aos 6 anos, tá? Tem crianças, né? Essa letra E aí é da disciplina que eu falei para vocês. Na época da ditadura militar, nós tínhamos uma disciplina que falava sobre a questão dos símbolos nacionais. Duas disciplinas, na verdade: Educação Moral e Cívica, tá? E OSPB, que é a Organização Social Política Brasileira. Nós não temos mais, foram excluídos do currículo escolar. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Olha só, pessoal, esse artigo 33 ele foi tema de embate até o ano de 2017. Muito embate nas câmaras, no âmbito legislativo, para saber se permanecia ou não o ensino religioso, até que no ano de 2018, com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, o ensino religioso passou a ser um componente curricular como todos os outros, com habilidades e competências. Então, alterou o artigo 33, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde o ensino religioso ele passou a ser de matrícula facultativa. Tá? A matrícula não é obrigatória. O que é obrigatório no ensino religioso? A oferta. A oferta pelo sistema de ensino ele é obrigatório, mas a matrícula para o aluno é facultativa. Tá? É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas, normal. Mas se o pai responsável não quer que o meu filho assista às aulas de ensino religioso, a matrícula é facultativa, mas a oferta é obrigatória. Tá? Mas ele vai constituir disciplinas dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Aí sim temos assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil. Ou seja, deverá imperar o respeito, a tolerância à questão religiosa, respeito às religiões de matrizes africanas e assim sucessivamente. Vedados, agora olha só um detalhe, aqui é proibido, vedado, qualquer forma de proselitismo. Ou seja, o professor de ensino religioso, sendo católico ou evangélico, é proibido a ele fazer o proselitismo, ou seja, fazer com que o aluno venha se convencer da sua religião, ele fazer um apelo da sua religião, trazer isto para a vida social e particular do aluno, fazer com que ele seja um prosélito, um seguidor da sua religião. Mapinha mental. Ensino religioso, matrícula facultativa, mas a oferta é obrigatória. Disciplina dos horários normais, ensino fundamental. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Então aqui a LDB jogou para os sistemas de ensino, eles regulamentaram sobre os procedimentos para a definição dos conteúdos, mas na Base Nacional Comum Curricular nós temos as habilidades e as competências do ensino religioso. Aos sistemas de ensino vai estabelecer também as normas para a habilitação e admissão dos professores. É a critério deles. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Ocorreu isto e, de fato, tá, nós temos na nossa base diferentes denominações. E vamos estudar diversos assuntos sobre imanência, sobre transcendência e assim sucessivamente, mas respeitando as religiões. Tá? Questão desta, o artigo 33 cai muito nas legislações, nos concursos que exigem a legislação educacional.
Complete as lacunas de acordo com a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional. O ensino religioso de matrícula é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedado de qualquer forma proselitismo. Facultativa normal, facultativa extras, obrigatória normais, obrigatórias extras. Vocês viram aqui, está aqui estampado, não falamos de extra, momento algum. Então, onde tem extra eu já vou cortar. O ensino religioso de matrícula facultativa, sabemos que é facultativa. E constitui disciplina dos horários normais. Eu já fui na correta. Letra A. A matrícula não é obrigatória. O que é obrigatório? A oferta. Artigo 34. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Olha só, a jornada do ensino fundamental ele deve ser pelo menos de 4 horas de trabalho efetivo na sala de aula e progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Mapinha, jornada escolar do ensino fundamental, 4 horas de trabalho efetivo, progressivamente ampliado de permanência na escola. Parágrafo 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. Ou seja, há algumas ressalvas do ensino, nos casos do ensino noturno. Parágrafo 2. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério do sistema de ensino. Então já há uma prerrogativa, ou já há uma intenção dos sistemas de ensino progredir em tempo integral no ensino fundamental, a critério dos sistemas de ensino. Ensino fundamental, o nosso mapinha mental, será ministrado progressivamente em tempo integral. Uma questão. Artigo 34 da Lei Diretriz e Base da Educação Nacional estabelece que a jornada escolar no ensino fundamental será composta de, preferencialmente, 6 horas diárias de trabalho efetivo, sala de aula? Não, nós vimos o quê? São 4. No mínimo 5 horas diárias de trabalho efetivo? Também não. Conforme o critério de cada sistema educacional? Não. Ao menos 3 horas e meia de trabalho efetivo em sala de aula? Também não. Por pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, a resposta correta é a letra E. Estamos progredindo, estamos avançando. Cada passo, um avanço. O importante é tirarmos os pés do lugar e estar caminhando na LDB. Olha só, passamos agora para a seção 4 e vamos tratar agora do ensino médio. Já encerramos o ensino fundamental. Agora vamos para o ensino médio, última etapa da nossa educação básica. Artigo 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades tanto a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, no seu primeiro artigo, que vai tratar dele, fala da etapa, certo? Educação infantil, a primeira etapa. O ensino fundamental é a formação básica do cidadão. O ensino médio, a etapa final da educação básica. E a duração do ensino médio, 3 anos. E ele tem as suas finalidades também. Primeiro, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento nos estudos. Olha só, a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos que foram adquiridos, que foram aprendidos lá no ensino fundamental, tendo como possibilidade o prosseguimento dos estudos. Sabe que o ensino fundamental, apesar de ser a etapa final da educação básica, mas aí tem a porta para o futuro, para a universidade, para o desenvolvimento, para o prosseguimento nos estudos. A vida escolar ou a vida do estudante, aí ela está só começando. 2. Preparação básica para o trabalho e a cidadania. Preparação básica para o trabalho, que é o que o jovem quer. Trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro.
e também a cidadania. Não podemos esquecer que este requisito, que esta finalidade, é extremamente importante. Se preparar para o trabalho e também para ser um cidadão. Tá? Cidadania do educando, para continuar aprendendo, a aprendizagem ela é contínua, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então, inciso 2, de forma plena, ele deve preparar basicamente para o trabalho e para a cidadania, para continuar aprendendo cada vez mais, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a condições de ocupação, a novas condições e aperfeiçoamentos posteriores. 3. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual do pensamento crítico. Também é importante esta finalidade, aprimoramento do educando como pessoa humana, algo que o educando não pode esquecer, que as pessoas não podem esquecer, que são seres humanos. Há aqui uma prerrogativa de educação para os direitos humanos em direitos humanos, tá? Educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 4. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. O ensino médio com as suas finalidades traçadas aqui no nosso mapinha mental. Consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos lá no ensino fundamental, preparação básica para o trabalho e cidadania, aprimoramento do educando como pessoa humana e compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos. Questãozinha aqui para descolar as placas. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, seu artigo 35, diz que o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades: assinale a alternativa incorreta. Atenção, vamos prestar atenção para o que a questão está pedindo. Ela quer o quê? A errada, a incorreta. Então, vamos fazer uma leitura muito atenciosa, uma leitura minuciosa. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, isso aqui é lá no ensino fundamental. Este é o objetivo, esta é a finalidade. Tá? Ensino fundamental. Então, se ele quer incorreta, para o ensino médio, não estamos falando de ensino médio, aqui estamos falando do ensino fundamental. Isso aqui tem grande chance. Continuando, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos. Ok, essa aqui está correta, mas ele quer a errada. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, esta aqui também é uma finalidade. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, ok, também é uma finalidade. A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina, também está correto. Então, a resposta errada, que é a que ele está pedindo, a incorreta é a letra A. Artigo 35A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai definir os direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio. Direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio. Quem é que traz as diretrizes? Quem é que traça as diretrizes? Conformidade de diretrizes de quem? O CNE, Conselho Nacional de Educação. E o ensino médio, ele traz a divisão das áreas do conhecimento. A primeira divisão das áreas do conhecimento são 4. Linguagem e suas tecnologias. 2. Matemática e suas tecnologias. 3. Ciências da natureza e suas tecnologias. 4. Ciências humanas.
e sociais aplicadas. Antes da questão, dizer para vocês o seguinte, um bizu, um macete. Linguagens e suas tecnologias. Perfeito. Matemática e suas tecnologias. Ok. Ciências da natureza e suas tecnologias. Ok. Ciências humanas não tem tecnologias. Ciências humanas e sociais aplicadas. Agora vamos à questão. O artigo 35A desta mesma lei, 9394, trata da Base Nacional Comum Curricular e define direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, em áreas do conhecimento. São essas áreas aqui, estas 4 áreas. As áreas citadas no texto legal estão corretamente apontadas em linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências sociais e suas tecnologias? Não tem ciências sociais, não tem tecnologias. São ciências humanas e sociais aplicadas. Linguagens, letra B. Linguagem, suas tecnologias, matemática, suas tecnologias, ciências humanas, suas tecnologias, ciências socioambientais, suas tecnologias? Errado. Linguagens de sinais e suas tecnologias, aqui já está tudo errado. Linguagens de sinais, não. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Questão correta é a letra D. Parágrafo 1º. A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Então, o parágrafo 1º vai falar sobre a parte diversificada dos currículos do ensino médio. Tá? Ela vai ser definida em cada sistema de ensino. A harmonia dela deve estar inteiramente ligada à Base Nacional Comum Curricular e deve ser articulada. A articulação desta parte diversificada é do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Parte diversificada dos currículos, aqui no nosso mapa mental, harmonizada com a BNCC, ou seja, a BNCC que é a vara de medir, que é a métrica, que é a régua, e ela vai articular a partir do contexto histórico, a partir do contexto cultural, econômico, social e ambiental. Parágrafo 2º. A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Ou seja, na Base Nacional Comum Curricular deverá incluir no ensino médio obrigatoriamente o estudo da educação física, da arte, da sociologia e da filosofia. BNCC do ensino médio incluirá de forma obrigatória ou obrigatoriamente a educação física, a arte, a sociologia e a filosofia. Parágrafo 3º. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 primeiros ou nos 3 anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. O inciso 3º traz aqui esses 2 componentes curriculares, o ensino da língua portuguesa e o ensino da matemática, obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Enquanto o ensino médio estiverem cursando, eles terão obrigatoriamente língua portuguesa e matemática. Assegurada às comunidades indígenas, aqui são para as comunidades indígenas, também a utilização das respectivas línguas maternas. A língua portuguesa, obrigatória nos 3 anos, as comunidades indígenas, a utilização das suas línguas maternas. Parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras de caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Aqui o nosso mapa mental, os currículos do ensino médio obrigatoriamente deverão ofertar a língua inglesa, mas poderão ofertar outras línguas
preferencialmente o espanhol, mas é de caráter optativo. Parágrafo 4º ele já traz uma obrigação. A obrigação é a oferta da língua inglesa. Como língua estrangeira, a língua inglesa deve ser ofertada de forma obrigatória. Só que o ensino médio, os currículos do ensino médio também podem ofertar outras línguas, mas esta oferta não é de caráter obrigatório, é de caráter optativo. Mas sendo optativo, a preferência é que seja o espanhol, mas de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema de ensino. Parágrafo 5º, a carga horária destinada ao cumprimento da base nacional comum curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. O ensino médio, carga horária total é 3.000 horas, ou seja, 1.000 horas para o primeiro ano, 1.000 horas para o segundo ano, 1.000 horas para o terceiro ano. A BNCC, a carga horária máxima é 1.800 horas. E os itinerários formativos, que é a parte diversificada, a carga horária mínima é de 1.200 horas. 1.800 com 1.200 dá 3.000. Então, a carga horária máxima da BNCC não pode ser superior a 1.200 horas, total da carga horária do ensino médio. Tá? E os itinerários formativos, aí, a carga horária mínima é 1.200 horas, somando tudo a 3.000 horas. Parágrafo 7º. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a formação dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Os currículos do ensino médio, a formação integral do aluno e a construção do seu projeto de vida. Agora, os aspectos que são englobados aí são os físicos, cognitivos e socioemocionais. Questão para nós resolvermos. Assinale a alternativa incorreta. A errada. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. B. Essa aqui está o quê? Não poderá ser superior a 1.800 horas. Essa aqui está correta. Ela quer o quê? A incorreta. Correto. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, inclusive as comunidades indígenas, com o objetivo de que, ao longo do tempo, as línguas maternas tornem-se obsoletas? Não. Isso aqui está errada. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a oferta, local, horário definido pelo sistema de ensino. Essa aqui está correta. Já temos a errada, mas vamos concluir. O candidato ele precisa explorar todas as alternativas. A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Isso aqui também está correto. A resposta da nossa questão é a incorreta e a resposta incorreta é a letra B. Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância do contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber, tá? O currículo do ensino médio vai ser composto pela Base Nacional Curricular e a parte diversificada dos itinerários formativos. Só que ele deverá ser organizado por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares. Haverá ali alguns arranjos, mas vai ser conforme a relevância do contexto local e a possibilidade do sistema de ensino. Lógico. A saber, 1. Linguagem e suas tecnologias. 2. Matemática e suas tecnologias. 3. Ciências da natureza e suas tecnologias.
4. Ciências humanas aplicadas. E quinto, formação técnica e profissional. Formação técnica e profissional. Aqui vai entrar a questão dos itinerários formativos. Currículo do ensino médio, formado pela BNCC, e os itinerários formativos. Questão: de acordo com as alterações promovidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei 13.415, 16 de fevereiro de 2017, que sancionou a reforma do ensino médio, analisa as afirmativas a seguir. 1. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa. Correto. A carga horária mínima anual para o ensino médio deverá ser ampliada de forma progressiva para 1.400 horas. Correto. Vai ser ampliado, deve ser ampliada de forma progressiva, tá? Para 1.400. Os itinerários formativos: linguagem, ciências e tecnologias, matemática, ciências e tecnologias, ciência da natureza, ciências e tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional comporão o currículo do ensino médio junto com a Base Nacional Comum Curricular. Também está correto. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar até 3 itinerários formativos. Aqui está errado, não pode cursar 3 itinerários formativos. A organização das áreas de que trata cada itinerário formativo das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com os critérios estabelecidos no Ministério da Educação. Também está incorreto. Então a resposta certa aqui é a letra A. 1, 2 e 3 estão corretos. A 4 e a 5 estão erradas. Então eu vou fazer pelo sistema de eliminação. Aqui tem 4, aqui tem 5, eu elimino. Aqui tem a 5, eu elimino. Aqui tem a 5, então me sobra A e a T. 1, 2 e 3. Letra B. Aqui está o gabarito da aula, pessoal. E finalizamos uma vez mais nossa aulinha de número 4 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Espero vocês nas próximas aulas.